Glórias a Deus, aleluia, louvado seja, adorado seja o Todo-Poderoso Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, proclamando o reino de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus ao teu coração. E claro, que a palavra de Deus é a fonte de tudo isso e na dependência, é claro, do Espírito Santo. Amado Espírito Santo, concede-nos sabedoria para ministrar e para ouvir, aleluia, a tua santa, soberana, maravilhosa e eterna palavra. Glória a Deus. Um abraço carinhoso a você que está aí ouvindo essa mensagem. Havia trazer edificação, aleluia, na tua vida, em todas as áreas. Que você seja uma pessoa próspera. E é claro que a fonte é a palavra de Deus. Bem-aventurado é todo aquele que ouve ou lê a palavra de Deus e crê e recebe no seu coração a divina semente. Não voltará vazia. Amém. Muito bem, o texto então está em Apocalipse, capítulo 3, e é sobre a carta de João, aleluias, à igreja em Sardes, aleluias. Vimos então que há 7 igrejas, e enviado então cartas a 7 igrejas com relação a cada igreja e as coisas que haveriam de vir. Glória a Deus, aleluia. E vemos que Jesus, ele está presente. É aquele que anda entre os 7 candeeiros e tem na sua mão os 7 espíritos, aleluia. Quer dizer, Jesus é atuante, ele está presente. A igreja, aleluia, pertence a ele é o cabeça da igreja e, portanto, temos que ter essa visão, não de um Deus distante, mas de um Deus presente. Glória a Deus. Muito bem. Então, aqui está então a revelação de Jesus Cristo através do seu anjo, não é? A João. E João então transmite essas cartas às 7 igrejas. Tá certo? Eu passo a ler então. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Seguindo, versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, versículo 4, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse caso, Sardes, no nosso caso, a nossa. Amém, amados? A gente vê, amado, que existe uma mensagem específica para 7 igrejas,
mas em cada uma delas tem algo que pertence a nós nesses dias. E por isso é muito importante lermos com atenção. Eu comecei a ler essas 7 cartas, as 7 igrejas, e eu já li várias vezes. Eu não consegui ainda sair delas. Fui um pouco além do versículo 4, não é? Mas eu creio que isto é uma mensagem também. Que você leia várias vezes, porque tudo tem a ver com a igreja hoje e com nossas vidas também. Amém? Porque na verdade, queridos, a igreja é cada um de nós. Nós criamos uma entidade e nos refugiamos nisso. Aleluias! E não é verdade. Cada um de nós, membro da igreja, é a igreja. Se a gente não agir, se não funcionar o plano de nós em nós, também a igreja não funciona. Eu acho que muitos de nós não entendemos isso, que somos chamados, que temos um lugar no corpo e que precisamos agir, interagir e estar realmente vivendo essa nova vida de verdade. Amém, amados? Então, há muitas coisas, como por exemplo, vida cristã. Eu acho que é ir na igreja, assistir um culto, 2, 3 vezes por semana, e está tudo pronto. Tá? É em casa, de vez em quando, uma oraçãozinha. Não, amado. Membro significa aquele que faz parte do corpo. E, portanto, ele precisa desempenhar a sua função. E Deus tem para cada um de nós uma função, um chamado, para que possamos juntos ser a igreja e viver uma vida de vitória. E a sua palavra se cumprir, porque a igreja foi estabelecida, em primeiro lugar, para quê? Para alcançar o perdido. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E esse compromisso, cada um de nós, que é a igreja, tem que ter. Aleluia! De, nas situações, nas oportunidades, falar de Jesus e comunicar o reino de Deus. Amém? Receba essa palavra. Aleluia! Deus espera por você. O que eu faço, pastor? Em primeiro lugar, ora a Deus. Senhor, eu quero ser um membro produtivo. Aleluia! Eu entendi que eu fui chamado para te servir. Portanto, eis-me aqui. E deixa Deus mover as águas. Quem sabe também com o pastor dizer, não é, ó pastor, estou aqui à disposição, qualquer coisa, não é? É só me chamar. Amém? Muito bem. Vamos ver aqui algumas coisas que Deus tem a falar comigo e com você. Primeiro, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Já falamos sobre isso, Jesus Cristo. E as 7 estrelas. Aleluia! Que são as 7 igrejas. Você vai ler depois, desde o capítulo 1, você vai entender isso. Não precisamos colocar isso agora. Quem são as 7 estrelas e quem são os 7 Espíritos? Aleluia! Muito bem. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Interessante essa passagem. É claro que ela nos chama a atenção. Eu vejo 2 linhas aqui, de achar que está vivo e está morto. O mundo em que nós vivemos. As pessoas acham que estão vivas, não é? São livres para fazer o que querem. Não precisam de Deus e acham que estão vivas. Mas, na verdade, a palavra declara que eles estão mortas, no estado de condenação. Não interessa o dia, mas quando partirem, o inferno as espera. O que é vive? Significa Deus presente em nossa vida. Aleluia! Sabemos que lá no Éden começou essa tristeza do pecado. E ali, então, eles perderam a comunhão com Deus. Foram apartados de Deus. E é por isso que Jesus veio, para nos trazer de volta a Deus. E Ele aponta a direção certa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então, veja, o caminho é Jesus.
e não há outro nome, não há outra maneira. Jesus é a bênção de Deus, é a solução de Deus para cada um de nós. Amém? E essa solução é eterna, querido. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Não te apegue a esse mundo. Vive uma vida em paz, mas prepare o teu coração, porque um dia tu estarás com o Senhor e terás que dar conta da tua vida e das tuas obras. Aleluia! Muito bem? Aleluia! Essa é uma condição. Você acham que estão vivos, mas estão mortos. Estão sob condenação, sem Deus. Aleluia! Então é uma condição terrível, de morte, mas acham que estão vivos. Amém? Quando Paulo, lá em Efésios capítulo 2, fala a respeito disso, ele se refere a nós antes. Estávamos mortos, diz a palavra de Deus. Mas Jesus, o próprio Deus, por misericórdia e graça, nos concedeu vida. E hoje temos vida de verdade. Jesus presente em nossa vida. Aleluia! Pela misericórdia e graça de Deus. Agora sim, vivemos uma vida de verdade. Amém, queridos? Na presença de Deus. Submisso a Deus, rendido a Deus. Filhos da obediência, como está lá em Efésios, capítulo 2. Aleluia! Éramos antes escravos do nosso desejo, do próprio Satanás. Mas agora somos escravos pelo amor ao Deus Todo-Poderoso, caminhando nesse caminho, onde a eternidade nos espera. Glória a Deus? Muito bem. Então, veja bem, agora a segunda linha é a nossa linha, é a própria igreja. Engano terrível, amado. Como eu já falei, vou aos cultos aos domingos, outros dias, quem sabe, não é? Vivo a minha vida, mas não me envolvo com nada. Então, veja bem, é um outro engano. Aleluia. E aqui está a palavra certa, que tem nomes que vives ao engano, mas estás morto. Estás morto. Logo depois vem essa resposta. Amém, amados? A gente vê que nessa caminhada cristã, queridos, muitos prevalecem nela de verdade, mas a grande maioria cai. Aos poucos, o próprio mundo, as situações, ou o próprio desejo de algumas coisas, quer dizer, não existe uma separação, de fato, não se morre para esse mundo de verdade e nasce para Deus, porque sem morrer para esse mundo de verdade, não se nasce para Deus. Então logo aí vai esmorecendo e se torna no máximo um religioso. Ele está morto. Então Deus tem mostrado isso. Igrejas cheias, mas são poucos na verdade. E vamos ver isso também nesse texto, que estão salvos, que vivem uma vida de fato na presença de Deus. Agora veja bem, o próprio Jesus declara que a porta é estreita e que espaçoso é o caminho que nos leva à perdição. Ele fala para a igreja, para nós. Aleluia. Então veja, querido, não é de qualquer maneira. Pedro, ele diz que se para nós, veja, ele fala para ele, já é difícil. Aleluia, quanto mais para aquele que está ainda parado, de braço cruzado, simplesmente numa realidade espiritual que não existe e que é morte. Então esse texto aparece aqui, ó, realmente, mais uma vez, somos chamados para ser de fato parte do corpo e não assistentes do corpo. Ou você é igreja ou você não é nada. Eu tenho que falar. Amém? Então guarda isso. Aleluia. Pensa que está vivo. Pensa que está salvo. Pensa que está indo para o céu. Mas tem o entendimento errado porque não buscou entender. Não se moveu para isso. Aleluia. E portanto acha que está vivo. Mas está morto. Aleluia. Por que está morto? Porque não produz nada para o reino. Aleluia. E todos são chamados a ser membro do corpo. Paulo, ele coloca isso de uma maneira extraordinária, comparando o corpo humano. Quer dizer, se um dos órgãos não funcionar,
vai prejudicar o corpo. Assim também é a igreja. E muito bem colocado isso por Paulo. Paulo declara que eu luto a cada dia, não porque eu já estou convencido que estou salvo, porque ele sabe que ele precisa ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Então, enquanto tiver vida, é batalha, é luta. E o diabo vai se levantar com tudo para arrebentar a nossa vida, para destruir a nossa espiritualidade. Ele anda ao nosso redor. Quer dizer, se você não se vestir com a armadura, se você não tomar o estudo da fé de verdade e a espada do Espírito, você logo ali vai parar. E vai ser um religioso sentado na igreja, achando que isso é tudo quando não é nada. Aleluia? Então veja, querido, não é de qualquer maneira. Isso é para mim, em primeiro lugar. Oh, meu Deus. Aleluia? Muito bem. Agora, versículo 2. Será que Deus tem prazer nisso? Claro que não. Olha a continuidade no versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, uma outra passagem também que fala muito conosco, mas ele diz, sê vigilante, cuidado, ama a tua espiritualidade, a tua salvação, valoriza o que Deus fez, entre aspas, está dizendo isso aqui, e te rende a Ele, a esse amor. Glória a Deus, ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Quer dizer, a nossa caminhada, ela parou. Nós não estamos andando, nos movimentando na presença de Deus. Aleluia. Quer dizer, paramos no local e não demos continuidade. A obra que Deus tem para realizar na tua vida, na minha vida, não acabou ainda. Aleluia. E eu vejo isso, e vou falar, com muitos ministérios de pessoas que muitas vezes se converteram, tiveram um encontro com Cristo há 2 meses atrás, 3 meses atrás, e já querem criar um ministério. Já querem estar na frente. Querido, é necessário estar preparado. Um dia eu buscava numa igreja, Deus, ó Deus, eu quero te servir. Eu quero entrar na guerra, Senhor. Oh, me dá oportunidade. Me dá oportunidade. Eu clamava a Deus. Eu não quero mais ficar dessa maneira. É muito bom isso. Mas Deus me deu uma resposta. E veio uma pessoa, um profeta. Estava lá atrás, que não ouviu nada do que eu orava, até mim e disse, Francisco, um soldado para entrar na guerra, ele tem que estar preparado. Eu fiquei perturbado com aquilo e perguntei, mas o que é? Ele disse, tu ouviu muito bem. Virou as costas e foi embora, mas eu entendi. Aleluia. Não é de qualquer maneira. E muitas vezes, sabe, nós não aguardamos que Deus faça a obra em nossa vida. Já queremos sair por aí, mas não adianta. A principal pessoa nisso somos nós mesmos. Precisamos estar corretos em linha com a palavra. Precisamos aguardar que Deus faça essa obra em nossa vida e esperar no Senhor aquilo que Ele tem para você e para mim. E quando você tiver essa revelação, é porque você está preparado. E para estar preparado, você tem que pelejar, tem que buscar, tem que se consagrar, tem que orar, tem que jejuar, tem que estar preparado como um soldado, vestido com a armadura, como eu falei. Na mão, aleluia, o escudo da fé, e na boca, na mão direita, a espada do Espírito. Aleluia. Então, há muitas situações, aleluia. Não podemos ter pressa, querido. Precisamos deixar que Deus cumpra essa obra em nossa vida. E o momento ele virá na hora certa. Muitos se antecipam com isso, às vezes com rebeliões em suas igrejas, porque querem estar na frente, querem ter um ministério e muitas vezes promovem divisão, aleluia, e saem ali com 10, 15 pessoas e formam num ambiente espiritual
dos mais difíceis, aleluias, um novo ministério. Te arrepende, diz a palavra de Deus. Ser vigilante, aleluia, e consolida o resto que tem que morrer ainda e que não morreu, aleluias, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Quer dizer, veja, querido, há duas condições de fazer a obra, e isso é perigoso, porque eu quero fazer, não porque Deus quer. Então, quer dizer, tudo que eu faço, na verdade, é a minha vontade, não a vontade de Deus. E não é assim, querido, de maneira nenhuma, não é assim. Quem está no comando é Jesus, Ele é o cabeça. Os ministérios, é Ele que levanta, é Ele que escolhe, não é você. Não ajuda a forjar, não ajuda a forçar a barra. Amém? E se é isso com você, recebe e ser vigilante e te arrepende. Aleluia. Quem sabe até para retornar lá naquele local e dizer, olha, me perdoa e me abençoa. Aleluia, quem sabe? É uma ideia. Amém? Mas o Espírito Santo há de falar com você. Tá certo? Mas o versículo 2 é muito importante. Ser vigilante e conselida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra, porque as obras que tu está fazendo, não é o que eu quero, é o que tu quer. O ministério que você tem, o que você está fazendo, não é o que eu quero, é o que você quer. Isso em qualquer hipótese não pode existir. Nós temos que estar completamente rendidos a Deus. Aleluia. Muito bem, queridos. Vamos então ficar por aqui, são 21 minutos, mas haverá uma segunda mensagem dentro desse texto, que fala muita coisa. E nós precisamos ser vigilantes e andar segundo essa mensagem, essa revelação para você e para mim. Até lá na próxima, eu aguardo você. Deus te abençoe.